capítulo 45 de Gênesis, o verso 5. Eu vou ler com vocês o final da história de José. José é um dos personagens extremamente importantes nas Escrituras. Ele não é alguém periférico à história bíblica, ele participa de forma direta nos acontecimentos de Deus, porque é através da vida de José que Deus organiza o livramento dos filhos dos patriarcas, daquela primeira geração ali, e condiciona a possibilidade deles entrarem no Egito, serem acolhidos pelo Egito e não morrer de fome devido a 7 anos de fome que teve na região ali. Amém? Vamos ao texto? O texto diz assim, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pai, a Tua palavra, Jesus, ela é suficiente, maravilhosa e capaz de transformar as nossas vidas. Por isso eu te peço, venha sobre nós nessa noite e nos transforme, Jesus, mediante o Teu poder. O livro de Gênesis, o livro do Êxodo e todo o Pentateuco, não é um bloco separado. Nós não podemos entrar em um livro como o livro do Êxodo, não podemos ler o livro de Gênesis também, achando que a história do Gênesis se encerra no capítulo 50 e que a história do Êxodo começa no capítulo 1. Não. É um livro extremamente linear, é um conjunto de livros que eles são interdependentes. Para você entender o Êxodo, você precisa entender o Gênesis. E para o Gênesis fazer sentido, você precisa ler o Êxodo. E assim, percorrer toda a historicidade bíblica. Por que é importante eu te dizer isso? Porque quando a gente olha para a libertação do povo de Israel, quando a gente olha para o grande feito do Senhor, nós temos a tendência de olhar para o Êxodo e achar que Deus está falando da história, que o autor está falando da história de Moisés, contando a história de Arão, contando a história dos egípcios. Não, Deus está contando a sua história para a humanidade. O livro do Êxodo, o livro do Gênesis, é uma história do poder e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque a libertação não começou em Jesus Cristo. A libertação se consumou em Jesus Cristo. A libertação começou, sabe onde? No momento em que o homem pecou. No momento em que Adão e Eva pecaram, Deus começou a organizar e dar sinais que a libertação viria. E na vida de José, nós vemos isso de forma muito evidente, muito claro, muito retilíneo. Por quê? Porque a magna promessa, a promessa máxima do Senhor de libertação, começa a partir da escravidão. Olha que contrassenso. Olha que algo extremamente paradoxal a ideia de que o processo de libertação do homem, da libertação, seja do Egito ou da libertação do pecado, começa a partir de uma escravidão. A história de José conta justamente isso. Eu, quando era criança, eu sou o segundo de 4 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã do meio, um irmão mais novo. Eu e meu irmão nascemos no primeiro casamento do meu pai. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 3 anos, e depois teve um outro casamento e teve mais 2 filhos, né? Então eu sou o irmão do meio. Olha só, quem é irmão do meio aqui? Levanta a mão. Você sabe o que eu vou falar então. Eu tenho o meu irmão mais velho, né? Que é o primogênito, que foi o primeiro a falar, foi o primeiro a fazer gracinha na casa, foi a primeira criança que chegou na casa, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro tudo. Depois eu nasci. Aí passou um tempo, nasceu a minha irmã, a princesinha da casa, né? A única menina da casa. E tem o meu irmão caçula, que é o caçulinha da casa. E eu fiquei ali meio sem saber que eu sou nisso aqui tudo, né? E eu sempre cresci dentro de uma casa onde tinha muita disputa por atenção, né? Os meus irmãos, a minha família sempre teve assim muita disputa por atenção. Então eu cresci nesse cenário, né? Eu tinha o meu irmão mais velho, que era o mais velho, a minha irmã, que era a única menina, o meu irmão caçula, que era o caçula, e eu lá, que era o filho do meio, o filho do meio. E eu, como todo filho, sempre pensava que eu era o quê? O rejeitado, o colocado de lado, ninguém dá atenção para mim. E durante a minha infância, eu sempre cresci com isso na cabeça. Por quê? Meu irmão minha família teve uma certa tradição de jogar bola, de ser jogador de futebol, e meu irmão era muito bom de bola. Meu irmão jogava muito, desde criança. E eu tentava, mas eu era ruim.
Ele era bom e eu era ruim. E eu tentava, e meu pai não conseguiu ser jogador porque teve um problema, me machucou e tal, não sei o quê. E meu irmão era a grande esperança do meu pai de consolidar o sonho dele. Porque se eu não conseguir, meu filho vai conseguir, porque ele é bom de bola. E eu ficava ali tentando ser bom de bola, mas eu não era muito bom, sabe? E eu ficava ali escutando os elogios do meu pai para o meu irmão, e eu ficava pensando, nossa, eu só queria ser bom de bola, né? Cara, meu Deus, por que Deus me fez bom de bola? Jesus, nossa, eu queria tanto jogar bola. E um dia, a minha madrasta, ela foi quem me alfabetizou. Eu aprendi a ler e escrever em casa, eu tinha 4 para 5 anos. E um dia, a gente estava lendo uma Bíblia. Tem até hoje essa Bíblia para vender, chama Bíblia Júnior, da Mundo Cristão, é uma Bíblia ilustrada. A gente estava lendo a história de Sansão. História de Sansão. Eu aprendi a ler com 4 anos. E eu comecei a ler para ela a história. E ela olhou assim e falou, você está lendo bem, né? Xande, você é inteligente, essa é a sua praia, investe nisso. Vai ler, vai estudar. E eu lembro que aquilo, nossa, foi assim, uma luz que se abriu na minha vida. Porque foi a primeira vez que, eu recebi um elogio que me deu sentido e direção. Eu falei, não, agora eu sei onde eu vou conseguir elogio. Eu vou fazer o quê? Eu vou ler e vou estudar a minha vida toda, igual um louco, porque eu sei aonde eu vou conseguir ganhar um elogio do meu pai, um elogio da minha mãe. E assim eu fiz. Eu lia igual, desde criança eu lia igual um maluco, eu lia muito. E por quê? Porque toda vez que eu lia, eu recebia o quê? Um afago dos meus pais. Você está lendo bem, você está estudando bem e tal. Tudo isso para chamar a atenção. A história de José, ela orbita em um cenário muito comum. Né? É muito comum, a história que eu contei, eu tenho certeza que todos aqui têm alguma identificação, seja na sua casa, ou na casa de algum conhecido, ou os seus filhos se sentem assim, né? Quem aqui é pai sabe que os filhos, tem mais de um filho, sabe que o filho sempre fala que um é privilegiado diante do outro. E nós temos o cenário de um patriarca, de um homem, de Jacó, com seus filhos, e toda aquela prole. E ele tinha um filho predileto. E é muito engraçado, porque o texto deixa isso explícito, que Jacó amava José. Não é que ele gostava, não é que ele tinha uma predileção, ele amava José. E sempre em detrimento aos outros. E era uma família de muitos filhos. E era muito engraçado, porque José também não era brincadeira, né? Ele sabia que ele era amado, e ele fazia uso disso, né? Contando para todo mundo que todo mundo ia se curvar diante dele, que todo mundo ia se ajoelhar diante dele. Eu fico imaginando, se eu fosse irmão de José, eu não sei se eu suportaria também não, viu? Porque José fala, né? Você já se sente, você já tem, os irmãos dele já se sentia com aquele complexo de inferioridade, né? O pai rejeitou e o pai amava. Por quê? Porque era o filho legítimo da mulher amada, da mulher que ele tanto amou, da mulher que ele trabalhou. Os outros eram filhos das concubinas, filho de Lia. Então ele ficava assim meio, né? Bom, meu pai não me ama. E esse cara, além de ser amado pelo meu pai, ainda fica jogando na minha cara que eu vou ficar me ajoelhando diante dele. Olha só que loucura. E assim, esses irmãos deixaram com que o ciúme, a inveja se apoderasse do coração deles e eles fizessem algo hediondo. E o mais engraçado é que não é a primeira vez que isso acontece nas Escrituras. Se nós andarmos alguns capítulos para trás nas Escrituras, nós teremos a história de Caim e Abel, 2 irmãos, em um cenário muito parecido, onde Deus se agradou do sacrifício de Abel e por inveja, por um sentimento, um complexo de inferioridade, por rancor, por não se sentir acolhido, Caim foi lá e não seguiu o conselho de Deus. Deus chegou para Caim e falou, por que o teu semblante está caído? Olha, o pecado está te rodeando. Fecha essa porta, o pecado vai entrar. Ele não escutou o conselho de Deus, o pecado entrou. Ele deixou com que essa ira tomasse o seu ser, e assim ele matou o seu próprio irmão. E na história de José, nós temos um cenário muito parecido. Nós temos um monte de irmãos, um deles, Rúben, tentando, de certa forma, administrar, né? Não, vamos jogar ele no poço, vamos dar um sustão nele, e depois eu volto aqui para pegar. Né? O Judá olhando e falando assim, não, vamos matar, vamos vender, não vamos matar, como se vender como escravo não fosse menos pior, né? Não, vamos vender como escravo, não vamos matar não, tadinho, não vamos colocar sangue nas nossas mãos, vamos vender ele como escravo, vamos dar ele para ser escravo para alguém aí. E assim, essa família, essa história desse jovem de 17 anos, um adolescente, começa em um cenário de traição, em um cenário de inveja, de rancor, e esse homem foi vendido como escravo.
Ali, a história dele se desenvolveu. Ele continuou vivendo seus dias, tendo experiências com Deus, sendo traído de novo, tendo ascensão, melhorando de vida. Quando estava melhorando as coisas, encontrava a mulher de Potifar. Ele ia lá para a jaula de novo, voltava a ser um prisioneiro, tendo a sua liberdade reduzida, sendo caluniado. Depois, aquele jovem foi igualmente abandonado, ele estava ali, ele falou dos sonhos, interpretou os sonhos de um daqueles outros prisioneiros. Aquele prisioneiro poderia ter livrado ele, mas não livrou. E assim a vida desse jovem continuou sendo uma sucessão de início de solução, começo de libertação, mas retornando para um problema. A história de José tem que trazer para nós um ensinamento muito profundo e inicial. A vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de problemas. A vida é feita de dificuldades. Cristo nos alertou: no mundo vocês vão ter aflições. E isso é a realidade do mundo. José não era um coitado. José não era o único que estava sofrendo. De igual modo, todos nós aqui temos os nossos dilemas diários. Todos nós aqui temos as nossas traições, as nossas calúnias para suportar, as invejas para suportar, os problemas para suportar. Todos nós aqui temos uma parcela da vida de José em nossos corações. E é muito interessante nós entendermos isso, porque nós precisamos superar e aprender os ensinamentos, o caminho deixado por José, porque senão o fim é desastroso. O fim é desastroso. O fim daqueles que cedem aos problemas da vida, cedem à incredulidade, é com toda certeza mais e mais problema, mais e mais dificuldade, uma espiral de dificuldades. Um abismo chama o outro, um problema chama o outro. Se não forem superados em Cristo Jesus, todos eles se multiplicam. Quem aqui lembra de um filme dos anos 80, o Gremlin? Quem lembra aqui? Pode denunciar a idade aí, vai. Lembra do Gremlin? O que acontecia com o Gremlin quando você jogava dentro da água? Multiplicava. Esses são os problemas, né? Você vai dormir com um problema, quando você acorda tem 10 problemas no WhatsApp para resolver. Você sai da empresa no dia com um probleminha para resolver, pensando, não, chegar amanhã eu resolvo esse problema. Quando você chega no outro dia, parece que os boletos se multiplicaram ali e apareceu 10, 15, 20 boletos para resolver, 10, 15, 20 problemas a mais para resolver. Isso é a vida. Mas eu sou muito tocado pelo texto que eu li aqui com vocês, pela resposta de José. E esse é o fim da história, né? O desfecho esse plot da traição. A decisão, a fala de José é uma das coisas mais tocantes que nós temos nas Escrituras. José tinha todos os motivos plausíveis e humanos para ser extremamente rancoroso com seus irmãos. Gente, não foi uma briguinha entre irmãos. O problema de José não foi uma desavença, 2 irmãos que caíram na porrada e o pai foi resolver. Não, ele foi traído. Ele foi invejado, ele foi caluniado. Ele foi colocado e vendido como um escravo. Os irmãos sabiam, pensavam que ele tinha morrido. Um cenário terrível. Mas a decisão de José toca os nossos corações, porque diante deste problema, diante da oportunidade de retribuir o mal com o mal, José decide retribuir o mal com o bem. O primeiro passo que você tem que tomar na sua vida para superar os seus problemas é não multiplicar o mal. Nós somos tentados a todos os dias retribuir o mal com o mal, a vingança com mais vingança, o rancor com mais rancor, a tribulação e a perseguição com mais perseguição. Mas não, você é filho de Deus. Você foi chamado por Deus. As pessoas podem tramar contra a sua vida, as pessoas podem manipular as coisas para te prejudicar, pode te caluniar, mas o Deus de Israel não dorme, é esse Deus que te guarda. Aleluia. É esse Deus que cuida da sua vida.
Olha só o quanto a consciência de José é tocante. Ele, diante dos seus irmãos, completamente pasmos, abismados, sem conseguir nem reagir, diante do irmão que eles pensaram que estava morto e que eles tinham sido a razão da morte. Olha só o que José diz. Agora, pois, não fiquem tristes, nem pesem os vossos olhos, por haveres me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha que consciência maravilhosa, curada. Gente, isso é falado direto, mas nós precisamos sedimentar no nosso coração. Perdão, decisão de perdão, decisão de superar as coisas. Não é esquecimento, não é amnésia. O próprio José olhou e disse: vocês me venderam como escravo, não fiquem tristes por isso. Vocês me venderam para cá, não chorem por isso. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos transforma a maldição em bênção. O Deus que nós servimos transforma a perseguição em união. O Deus que nós servimos transforma a maldição de pais para filhos em bênção, problema em casa em solução, discórdia em comunhão. Todo o problema que é levado diante de Deus, ele é transformado automaticamente em bênção. Mas nós precisamos saber quem nós somos diante do problema. José é extremamente tocante, a história dele é tocante em relação a isso, porque José nunca se deixou levar pela vida no Egito. José, em toda a sua carreira, toda a sua história, ele nunca se deixou contaminar pela vida egípcia. Ele nunca se deixou contaminar pela a vida daquele povo, do cotidiano daquele povo, da cultura daquele povo. Uma das leis mais comuns desse momento da história era o Código de Hammurabi, que foi diversas vezes incorporado por dinastias egípcias, que era o quê? Tinha como base principal o olho por olho, dente por dente. Se alguém te ferir, fira. Se alguém te roubar, tome de volta. Se alguém matar a sua ovelha, mate a ovelha dele. Olho por olho, dente por dente. José, ele tinha poder. Muito poder, não era pouco não. José poderia aniquilar os irmãos dele. Destruir os irmãos dele. Mas José não fez isso, porque ele sabia quem ele era. José sabia da importância de uma promessa que era além dos seus anseios, além das suas vontades, além dos seus desejos, além dos seus sentimentos. José sabia que Deus, o Deus de Israel, tinha prometido para o seu bisavô, tinha prometido para o seu avô, que faria deles uma grande nação. E José não queria interferir neste processo. José sabia que o plano de Deus é maior do que o seu rancor, que a vida em Deus é maior do que a sua tristeza. José sabia que os seus problemas eram maior do que não eram maior do que o Deus que ele servia. Você precisa entender isso e trazer para o seu dia a dia. Trazer para o relacionamento entre os seus filhos, sabendo que a conversão do seu filho é maior do que uma desavença, um problema. Que uma briga sem sentido com o seu cônjuge é algo tolo. O plano de Deus para o casamento é maior do que tudo isso. Que a ideia dessa separação é algo tolo, não faz sentido. Você precisa superar isso, porque o plano de Deus, as ações de Deus através do seu casamento é maior do que a sua tristeza, a sua contrariedade, a sua desavença. E Deus pode transformar esta briga, esse cenário terrível, em bênção, e mudança, e reconciliação, assim como transformou a escravidão de José em libertação para o povo de Israel. O seu casamento não está perdido. Pode parecer perdido, mas se você pegar ele, curar a sua alma, superar os seus sentimentos ruins e levar ao altar do Senhor, entregar plenamente a ele, eu tenho certeza que você verá uma reconciliação e o seu casamento será ainda maior. O diabo não pode semear no seu ouvido
Separa. Acaba com isso. Você não pode acolher as investidas de Satanás no seu trabalho, como uma mulher que começa a dar em cima de você, com um homem que começa a flertar com você, e você começa a achar, meu casamento não vale tão a pena assim. Existe um pai que te escolheu, existe um pai que te amou, existe um Deus que planejou o seu casamento antes da fundação do mundo. Existe um Deus que planejou bênçãos sem limite para a sua posteridade, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, da mesma forma como foi na vida de Abraão, Isaac, Jacó e José, assim será na sua vida, se você viver diante do plano e do propósito de Deus. Mas isso é uma decisão, e não é uma decisão que começa com grandes feitos, é uma decisão que começa com pequenos, mas agudos feitos. Diante da briga, você escolher o silêncio, escolher a reconciliação. Diante do problema, você escolher a paz. Diante da guerra, você escolher a paz. Precisamos amar os propósitos de Deus acima das nossas vontades. José, em nenhum momento, você vê José, a gente que traduz isso, né? A Bíblia, principalmente a Septuaginta, coloca lá José do Egito, né? Mas José em nenhum momento se identificou com o Egito. José, ele se entendia como quem? Filho de Jacó, filho de Israel. Ao ponto de, à beira da morte, ele chega e diz: não deixem os meus ossos aqui, leve para a terra dos meus pais. Sabe por quê? Porque eu não pertenço para este lugar. José fazia uso das benécias do Egito. José fazia uso da comida boa que tinha no Egito. José trabalhava no Egito. Mas José não se sentia no Egito, sabe por quê? Porque ele entendia a promessa de Deus. De igual forma, nós estamos neste mundo, nós vivemos neste mundo, nós trabalhamos neste mundo, nós comemos, mas nós não podemos amar e nos comportar como se comportam os que são deste mundo. Se o mundo diz que é olho por olho, olha só, não é amor, é libertação, é perdão. Se o mundo diz que o casamento é qualquer coisa, que vale a pena separar mesmo, não faça isso, o seu casamento é uma aliança eterna do Senhor. Se o mundo diz que os seus filhos estão perdidos, que não tem mais jeito, não tem droga, não tem cativeiro, não tem prisão capaz de parar o projeto do Senhor na sua vida. Se o mundo diz que acabou, não acabou, é só um recomeço do Senhor para te tornar melhor, maior e cada vez mais íntimo dEle. Não se amolde a este mundo. Não se adapte a este mundo. Aprenda com José, diante da tentação de se adaptar às rotinas, às vivências, aos sentimentos hediondos deste mundo. Escolha ser como Cristo foi. Aleluia. Escolha amar mais a Nova Jerusalém do que o Egito deste mundo. Escolha amar ao Senhor acima de todas as coisas. Sabe por quê? Enquanto José era só mais um escravo quando ele estava no Egito, José era reconhecido como o assistente do Potifar, o prisioneiro da cela X. Não, para Deus ele era o filho de Jacó, um patriarca que tinha nome, identidade e tinha herança. Para o mundo você pode ser só uma carteira de trabalho, para o mundo você pode ser só o seu CPF. Mas para Deus, Ele sabe o teu nome, Ele sabe quem você é Ele que te formou. Sabe por que nós não podemos nos adaptar deste mundo? Porque o mundo ele é enganoso, o mundo mente para você. A internet te promete prazer, mas ela te entrega vazio. Uma traição te promete satisfação, mas ela te entrega remorso. O mundo te entrega só coisa podre. Mas Deus, aquilo que é um presente do eterno, isso te transforma. Isso te dá vida e vida em abundância. José nunca se apegou ao seu cargo no Egito. José nunca se apegou aos status do Egito. José nunca chegou e disse, como é a tradição aqui,
eu vou construir para mim uma pirâmide e a minha ossada, a dos meus filhos, a da minha mulher, vai ficar aqui no Egito. Antes da morte, ele virou para os céus e disse: me leva daqui, que eu não sou deste lugar. Você não é dessa terra, você está nessa terra. Você não pertence ao comportamento e ao modo deste mundo, você está neste mundo. De igual forma, nós precisamos nos portar como alguém que não é deste mundo. Nessa noite, o Senhor nos convida a caminhar, assim como José caminhou, em uma vida de reconhecimento de quem eu sou, consciência de quem eu sou, que eu sou filho amado, que eu sou filho cuidado, e que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio à cadeia, existe um Deus que me dá uma liberdade verdadeira que o mundo não pode dar. A consciência de que eu não preciso, eu não posso me comportar com este mundo. Se o mundo me manda ser rancoroso e pagar com a mesma moeda, não, Deus me manda pagar tudo na moeda do amor e do perdão. Aleluia. Se o mundo me manda retalhar aqueles que me perseguem, não, Deus me ensina a amar aqueles que me perseguem. Se o mundo me ensina a desistir muito fácil do meu casamento, não, Deus me ensina e me conduz a amar o meu casamento como um reflexo do próprio Deus, um reflexo do plano de Deus. Se o mundo me ensina a deixar os meus filhos ser cuidados pela Peppa Pig, pela internet, pelos jogos, não. Deus me ensina que o meu filho é a herança preciosa dele, e eu preciso amá-lo, eu preciso me desgastar em favor dele. Que nessa noite nós venhamos amar o modo de viver de Deus. Que nessa noite nós venhamos, assim como José, aprender a nos comportar no padrão deixado pelo próprio Deus. Que nessa noite nós venhamos superar os nossos problemas e olhar acima das nuvens e ver que existe uma Jerusalém celestial, guardada e separada para cada um de nós. E que essa vida passa, essa vida passa. Mas os planos de Deus não passam. Os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus não tem ninguém capaz de impedir e travar. Os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos planos. Talvez você está com a sua empresa prestes a quebrar. E você olha e se sente tão triste. Talvez aquela empresa que você trabalha, que você dedicou a sua vida toda, não está mais a mesma coisa. Isso te dá uma tristeza no seu coração. Talvez a sua faculdade não tenha trazido mais o mesmo prazer para a sua vida. Talvez você se sinta como José, no fundo do poço, sendo traído, humilhado, caluniado. Nessa noite eu trago a esperança para o seu coração, de que você não está sozinho nesse lugar. Deus está com você. Nessa noite eu trago ao seu coração a certeza de que você não passa pelas as tempestades dessa vida sozinho. Não, você não passa por isso sozinho. Deus está com você, cuidando de cada momento, cada curva, cada intempérie. E que você venha poder dizer de forma genuína, assim como José disse: não fiquem tristes, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Deus está permitindo com que este problema, essa perseguição, essa dificuldade venha sobre a sua vida, não para te destruir, não. Deus permite para que você seja canal de bênção e testemunho da misericórdia dele para gerações que virão depois de você. Deus vai estar permitindo isso para que você cresça e que os seus filhos olhem para as histórias que você contar e venham se apaixonar pelo cuidado de Deus, não só de ouvir falar, mas de sentar e testificar na mesa do jantar, da glória, do livramento, da cura que Deus faz. Que o poder de Deus na sua casa não venha ser algo distante, não. Que o poder de Deus venha ser assunto do almoço. Quando você sentar com a sua esposa, sentar com o seu esposo, sentar com seus pais, você pode olhar nos olhos deles e dizer: Deus me curou, Deus me transformou, Deus me libertou.
Deus me salvou. Eu estava preso e eu encontrei ao Senhor. No meio, dentro do poço, o Senhor me achou e me mostrou o seu plano. Que nessa noite a gente venha ser como Jó. Depois de passar todos os problemas, todas as dificuldades, todas as perdas que um homem possa passar, ele olhe e conheça os planos eternos de Deus e veja que através da dificuldade ele deixou de conhecer, de ouvir falar de Deus, de conhecer a Deus só de ouvir falar, e começou a conhecer a Deus com os seus próprios olhos, a testificar do doce e saboroso fruto da libertação, da provisão e do cuidado do Senhor.